Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio por aqui. E hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula da disciplina de técnicas de posicionamento. Aula essa que diz respeito aí, né, ao dia 8 de abril de 2025, terça-feira, tá bom? Antes de nós começarmos, né, vamos para os recados rápidos aí. Provavelmente, barra certamente, tá? Fico só de confirmar essa informação com vocês. Até quinta-feira agora, que será a nossa aula ao vivo, mas o que vai acontecer? Eu falei com vocês, né, alguns dias atrás, aí já tenho falado com vocês alguns dias atrás, que eu estou para assumir aí, né, uma turma presencial na escola e que desse modo, né, eu vou precisar alterar o dia das nossas aulas ao vivo, tá? Então, como eu falei, eu fico de confirmar com vocês aí essa questão do dia, mas muito provavelmente nós entraremos ao vivo toda segunda-feira, tá? Porque as minhas aulas presenciais na escola serão de terça, quarta e quinta, bem nos dias dos nossos encontros aqui, né? E aí, para não deixá-los desamparados, eu vou entrar com vocês toda segunda, né, a confirmar ainda. Toda segunda-feira eu entro ao vivo e toda quarta-feira eu deixarei material gravado. Nesse primeiro momento, nas primeiras 2, 3 semanas aí, que ainda tem as turmas de mamografia, a turma de mamografia, né, para concluir o curso, eu vou ter que talvez fazer aquela questão de divisão, tá? Que eu estava fazendo com vocês algumas semanas atrás. Então, eu entro um período com o pessoal de mamografia e um período com vocês. Mas eu acredito que nós vamos conseguir conciliar aí, né, e fazer com que ninguém saia perdendo, tá bom? Mas essa informação, quinta-feira eu já acerto com vocês aí, tá bom? E sem mais delongas, né, antes de mais nada, não, sem mais delongas, vamos para o assunto da aula de hoje. E eu separei aqui para nós falarmos um pouco sobre exames contrastados, tá? Mais precisamente aí sobre a utilização do meio de contraste, de modo geral, tá bom? Deixa eu só ligar minha apresentação aqui. Um minutinho só, pessoal. E vamos lá. Eita, peraí que tá dando problema aqui. Deixa eu fechar tudo que eu tenho aberto. Aqui. Só mais um instante, tá, gente? Agora sim. Pronto, vamos lá. Então tá bom. Falarei então com vocês hoje sobre exames contrastados barra utilização dos meios de contraste, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, como é material que eu usei em outras turmas, né, tem algumas informações aqui que eu compartilharei com vocês, outras nem tanto, tá? Então, só para a gente contextualizar aí, o que que são os meios de contraste, né? Os meios de contraste são substâncias, ou seja, fármacos que não são remédios, né? São substâncias que nós vamos injetar aí, né, ou aplicar via oral no paciente, que não são remédios, tá bom? Possuem radiopacidade, ou seja, em interação com a radiação ionizante, absorvem-na, sendo evidenciadas em tons mais próximos ao branco em um exame radiológico. Atualmente, os meios de contraste utilizados em exame de imagem são bário, iodo e gadolínio. Tá? Então, esses aí são os, as substâncias, né, os fármacos mais utilizados, né? E aí nós vamos diferenciar. É claro que talvez nesse momento aqui eu não tenha muitas imagens para mostrar para vocês em relação a tomografias especificamente, né? Mais em relação ao raio-x, até mesmo por uma questão de facilidade de visualização.
para que vocês entendam exatamente o que é a utilização do meio de contraste, né? Apesar de que eu sei que vocês, muitos de vocês até já trabalham na área, já sabem muito bem, estão cansados de saber, mas a grade curricular me pede, né, para que eu fale um pouco mais sobre isso com vocês, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui, por exemplo, nessa, nessa imagem aqui, né, nós estamos vendo um, um intestino grosso, né, todo pintado de branco aí. Por que será que ele está pintado de branco? Justamente porque foi utilizado aqui o meio de contraste. Lembrando sempre, tá, gente, que normalmente em exames relacionados aí ao trato gastrointestinal, muitas vezes, né, se não 100, quase 100% das vezes, nós teremos a utilização do bário, tá? Justamente por conta da questão de viscosidade, transporte e rapidez que ele se propaga dentro do nosso organismo, tá? Normalmente iodo e gadolina eles vão ficar aí dentro eles vão ficar dentro de um espectro de exames, né? Onde você precise realizar aí a injeção desse contraste na veia, né? E a gente sabe que o bário ele não é recomendado para esses casos, mas nós vamos conversando ao longo da aula aqui, tá? Em relação à sua classificação, os meios de contraste eles são classificados da seguinte maneira: capacidade de interagir com os raios-x, ou seja, eles têm essa capacidade porque eles são radiopacos, né? Eles aparecem em branco na imagem. Composição química, ou seja, quais são os elementos que o compõem, né? A administração, ou seja, como que nós administramos esses meios de contraste dentro do organismo do paciente, e a solubilidade, ou seja, se ele é mais líquido, se ele é mais espesso, como que nós podemos administrá-lo ao paciente, tá bom? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, dentro do universo dos meios de contraste, nós precisamos relembrar de alguns aspectos, tá, gente? De maneira resumida, qual é a diferença entre radiopacidade e radiotransparência, tá? A radiopacidade, na radiopacidade, no caso, os elementos serão visualizados em tons que vão do cinza claro ao branco, tá? Como, por exemplo, gordura, ossos, metais e o próprio meio de contraste. No caso da radiotransparência, os elementos serão visualizados em tons que vão do cinza escuro ao preto, como, por exemplo, ar nas alças intestinais, ar dentro do parênquima pulmonar, ar dentro das nossas cavidades faciais, nos nossos seios da face, tá? Eu preciso daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou, enquanto eu defino essa questão de radiopacidade e radiotransparência, eu vou diferenciar para vocês aí, a gente vai até voltar e falar um pouquinho sobre a escala de Hounsfield, né? Uma velha conhecida de vocês aí, desde a disciplina de raios de dados técnicos, tá? Ainda dentro dessa questão de radiopacidade e radiotransparência, nós podemos encontrar outras duas definições, sendo contraste positivo relacionado ao tom radiopaco, né? Porque o contraste positivo ele sempre vai ser mais claro na radiografia ou na tomografia ou ainda na ressonância, tá? E o negativo ele vai estar associado aí à radiotransparência. Por quê? Porque ele está aí, né? Ele é formado por substâncias que absorvem pouca ou nenhuma radiação. Consequentemente, ele se apresenta escuro nos exames de imagem, tá? E aqui nós já podemos ver um contraste positivo, né, dentro de uma aorta abdominal calcificada, e aqui nós podemos observar o contraste negativo, né, que nós enxergamos aí como ar nas alças intestinais, tá? Uma vez que nós sabemos essas informações, por quê? Porque nós sabemos que isso aqui é um raio-x de abdômen e nós conhecemos quais são as estruturas que estão envolvidas nesses sistemas, né? Por isso que eu sempre falo, gente, é importante nós conhecermos a anatomia do paciente para que a gente saiba em que altura estão as estruturas, né? Lembra sempre, anatomia, as estruturas têm nome, sobrenome e endereço, tá? Por isso que é importante nós sabermos aí para o que nós estamos olhando, beleza? Aí, já que nós estamos falando sobre radiopacidade, radiotransparência, o que é mais claro, o que é mais escuro, não é desnecessário, ou seja, é bastante necessário que nós falemos um pouco aí sobre a escala de Hounsfield, né? Eu sei que eu já falei sobre isso com vocês lá na disciplina de dados técnicos, porém, é sempre importante nós revisitarmos esse assunto aqui, porque ele vai ser o nosso companheiro constante
tá? Dentro dos exames de radiodiagnóstico. A escala de Hounsfield é um método utilizado para auxiliar na diferenciação das estruturas, usando como parâmetros as diferentes tonalidades de cinza, permitindo uma análise dos coeficientes de atenuação e ou densidades radiológicas. Tal análise é registrada através de unidades Hounsfield, ou UH, tendo por referência a água sendo igual a zero. Então, nós não podemos esquecer, gente, que essa escala de Hounsfield, se nós lembrarmos do exemplo, né, que eu dei lá na disciplina de dados técnicos para vocês, se nós tivéssemos uma régua imaginária que fosse do zero, de menos 1.000 a 1.000, e transformássemos essa régua imaginária em uma régua de 30 centímetros, a marcação 15 centímetros, que é o meio da régua, seria igual a zero. Tudo que está para trás, ou seja, 14, 13, 12, 11, né, até o zero, seria considerado como estruturas radiotransparentes, tá? Então, cada um dos milímetros aí representaria um grau, né, de radiotransparência dentro da escala de Hounsfield, tendendo para o negativo, ou seja, quanto mais próximo do zero nós temos, quanto mais próximo do menos 1.000 nós temos, né, mais escuras serão representadas as estruturas do corpo, tá? De novo, se nós pegarmos essa mesma régua de 30 centímetros, sendo que o 15, né, está representando o zero, que é o marco zero, aí o meio da régua, tudo que for representado aí, do 15 até o 30, 15, né, 16, 17, 18, 19, até o fim, nós podemos considerar aí como estruturas mais radiopacas, ou seja, se apresentarão cada vez mais brancas dentro da escala de Hounsfield, tá? E aí nós temos alguns valores, né, coeficientes de atenuação aqui. Por quê? Nós precisamos entender como que nós vamos enxergar cada uma dessas estruturas em interação com a radiação. Então, se nós formos pensar no meio de contraste, ele vai aparecer num tom branco brilhante, e o valor de atenuação dela vai de mais 100 a 1.000, ou seja, na nossa régua aí, né, na nossa régua de 30 centímetros, ela iria ali mais ou menos do 20, vamos dizer, do 20 até o 30, tá? Osso, ele tem um valor de atenuação de 100, tá? Então ele vai ser um branco, mas vai ser um branco meio já tendendo para o cinza bem clarinho, tá? E aí nós podemos classificar isso aí, do 17 até o 20, mais ou menos. Depois nós temos o ar, tá? Que é o ar dentro de partes moles. Eu expliquei essa diferença para vocês, que o ar dentro de partes moles, ele assume, né, uma tonalidade de um cinza médio, porque aquele, aquele ar, ele se mistura aí a densidade das paredes das vísceras, né? Por isso que ele vai ter uma tonalidade de cinza médio, tá? Então ele vai aí do 15 até o 17, mais ou menos, né? Dependendo de onde o ar está e tudo mais, né? Nós temos variações desses cinza. Um cinza médio um pouco mais claro, um cinza médio um pouco mais escuro, mas ainda assim sempre tendendo ao mais claro, tá? E aí quando nós passamos do 15 para trás, ou seja, 14, 13, 12, 11, lá tudo mais, nós temos a gordura que vai aparecer cinza escuro, e aí um cinza cada vez mais escuro, né? Mesma coisa com o ar, nós vamos ter diferentes densidades, mas a gordura mais densa ela vai ser mais clara, menos densa ela vai ser mais escura. E finalmente nós temos o ar, tá? Que ele vai ter um coeficiente de atenuação aí de menos 120 a menos 1.000, ou seja, todo o ar que está fora de cavidade, né? O que ele está ali, que ele provém de fora do organismo, ele vai estar pretinho. Então, por exemplo, se eu faço lá uma tomografia de abdômen e eu percebo que aquele paciente está com ar nas alças intestinais, muito provavelmente, né, dependendo se for uma perfuração de víscera, né, nós teremos ar entrando de fora para dentro, ou seja, esse ar ele vai se apresentar bastante preto, tá? A densidade dele vai ser quase nula. Diferente, por exemplo, se eu olhar o ar dentro do parênquima pulmonar, tá? E isso aqui, gente, vai variar também o tipo de janelamento e os filtros que eu vou utilizar dentro da tomografia que eu for realizar, tá? Por isso que nós temos que tomar um certo cuidado aqui,
porque nem sempre a lei é o espírito da lei, né? É a letra da lei, às vezes é o espírito, né? Às vezes a gente consegue fazer ali algumas alterações para que a lei seja aplicada, tá? A gente consegue justificar. Então, nesse caso aqui é a mesma coisa. Tá? Existe o coeficiente de atenuação, né, que vai dizer mais ou menos como que nós vamos treinar o nosso olho, mas ainda assim nós temos algumas outras questões, filtros e janelamento, para que nós possamos realmente perceber se aquela densidade ela equivale ou não a esse coeficiente que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então é isso. Escala de Hounsfield passado. Espero que, se vocês não entenderem isso aqui, é importante que vocês marquem suas dúvidas para tirar na próxima aula, tá, gente? E vamos voltar aí falando um pouquinho sobre a questão da administração dos meios de contraste. Lembra que eu falei para vocês que a administração do meio de contraste é importante para nós entendermos como é que ele se classifica? Então, ó, os meios de contraste podem ser administrados das seguintes maneiras: via parenteral, ou seja, administração via corrente sanguínea, via catéter em veias e artérias, tá? Nesse caso aqui, gente, nós só temos a utilização do iodo e do gadolínio. O bário não pode ser injetado em veias ou artérias, tá? Lembrando que o bário, ele é como se fosse um gesso. Se nós colocarmos, né, se nós injetarmos o bário dentro de veias e artérias, é um abraço, né? Pode encomendar aí o enterro, porque a pessoa ela vem a óbito mesmo, tá, gente? Aí nós vamos ter aí a administração via oral, tá? Que aqui 100% dos casos, salvo uma exceção ou outra aí, eu nunca ouvi falar de paciente que tomou iodo via oral, né? O bário sempre vai ser administrado pela boca, tá, gente? E aí onde eu falei para vocês, a importância de se saber as coisas. Se ele vai ser administrado pela boca, ele é usado especificamente para trato gastrointestinal, desde o começo até o final, tá? Aí nós vamos ter aí a administração do contraste via endocavitária, que ele pode ser administrado aí dentro de uma cavidade natural do organismo, como por exemplo na bexiga urinária, através da uretra, tá? Nesse caso aqui, você vai utilizar o contraste, tanto o iodado quanto o não iodado, tá? Pode ser gadolina aqui nesse caso também. Bário muito difícil, porque são estruturas bastante pequenininhas, né? E aí vocês até podem ver aqui nessas imagens, né, que sim, é a administração de contraste, né, a administração do meio de contraste via uretra, principalmente uretra masculina. Mais fácil de se visualizar por conta da extensão do pênis, tá? E aí aqui nós enxergamos, né, como que esse contraste é administrado, por exemplo, na bexiga, né, via endocavitária através da uretra. Mesma coisa aqui, tá? Essas duas imagens aqui são bastante autoexplicativas. E, finalmente, nós temos a administração via intracavitária, que ele é administrado via abertura artificial ou provocada, como, por exemplo, em fistografias e colangiografias, tá? Também o contraste iodado. Você vai perfurar o paciente e vai injetar o contraste dentro do paciente aí via seringa ou via bomba de administração de contraste, como por exemplo, tá bom? Seguindo aqui, o último item, né, que classifica os nossos meios de contraste é a solubilidade, tá? A solubilidade quer dizer o quê? Quanto desse contraste, né, quanto que esse contraste consegue reagir com a água e consegue ser solúvel, tá? Ou seja, nós temos três tipos de solubilidade. O primeiro é hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água, que é o iodo, tá? Então é mais ou menos assim. Se eu pegar um copo d'água e jogar contraste, se eu jogar o iodo lá dentro e misturar com uma colherzinha, ele vai se dissolver completamente, tá? Essa é uma característica do contraste hidrossolúvel. Tá bom? Aí nós vamos ter o lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura, indicado para exames de dacriocistografia, exame que estuda os canais lacrimais. Esse tipo de contraste aqui, gente, ele é um contraste muito específico. Por quê? Porque ele vai interagir muito bem com gordura. Lembra sempre, gente, que, por exemplo, no caso da dacriocistografia, é um exame contrastado que você vai injetar contraste nos canais lacrimais, ou seja, é uma estrutura muito fininha, tá? Então, normalmente é o contraste lipossolúvel que é injetado ali, tá? E, finalmente, nós temos o insolúvel, ou seja, não é solúvel em água e em gordura, não tendo a capacidade de se diluir.
como o nosso querido sulfato de bário, tá? O bário, ele sendo exclusivo para a utilização no sistema digestório, livre de úlceras e fístulas. Então, ele não se dissolve em água. Por isso que ele é perigoso, por exemplo, para nós utilizarmos ele via corrente sanguínea, tá? Lembra sempre, o sangue, boa parte dele, né, a maior parte dele é formado por água. Imagina, se eu tenho um elemento que não é solúvel, ou seja, que é insolúvel, injetado nas minhas veias e artérias, é um abraço, né? Nós vamos engessar o paciente todinho. Diferente, por exemplo, se eu injetar no paciente o iodo, que ele vai se dissolver na corrente sanguínea e vai seguir o caminho de toda, né, de todo o líquido do nosso corpo, que é o sistema excretor, tá? O sistema urinário, beleza? Então, lembrando sempre, contraste hidrossolúvel e lipossolúvel até, nós vamos ter como via de eliminação o sistema urinário, tá? E o insolúvel via sistema digestório aí, através dos intestinos, reto e ânus, beleza? Seguindo aqui, aí nós vamos ter, em relação à composição química do contraste, nós vamos ter o contraste iodado, tá? Que é aquele que possui iodo na fórmula, e o não iodado, que ele não possui iodo na fórmula. Também é bastante simples de se resolver essa equação aqui, né? O sulfato de bário e o gadolínio são os contrastes não iodados que nós temos no mercado hoje, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, o bário vai ser utilizado mais em exames do sistema digestório e o gadolínio sendo utilizado principalmente em exames de ressonância magnética. Por quê? Só porque ele é mais bonitinho, só porque o nome dele é mais legal? Não, porque na verdade o gadolínio, ele não possui interação nenhuma com o raio-x. Lembra que o raio-x ele depende da densidade da estrutura para que ele possa fazer o seu trabalho. No caso do gadolínio, ele é muito bom com ressonância magnética, porque ele tem uma boa interação com essa questão de magnetismo, tá? De ressonância e tudo mais. Agora, no caso do iodo, ele vai funcionar muito bem na ressonância e no raio-x por conta dessa interação que ele tem boa, né, com a radiação X, beleza? Aí aqui nós temos algumas características, né, do meio de contraste. Acho que, na verdade, eu vou passar esse assunto com vocês aqui, que eu acho que é importante, tá? O sulfato de bário, a fórmula, né, a denominação química dele é BaSO4, tá? Ele não é solúvel em água e não é reabsorvido pelo organismo, devendo ser utilizado somente no sistema digestório, quando não há indicação de perfuração de vísceras. Importante, tá, gente? Se houver indicação de perfuração de vísceras, o sulfato de bário não deve ser utilizado, beleza? Deve ser misturado com água, formando uma solução coloidal, com uma consistência viscosa, não se dissolvendo totalmente, fazendo com que deva ser agitado sempre antes da sua utilização. E aí aqui até tem uma brincadeira, né, que eu fiz, acho que foi nesse slide aqui, isso. Porque nós temos consistências diferentes, né, que nós vamos aplicar. Por exemplo, dependendo do exame, nós vamos aplicar o bário ralo, dependendo do exame, nós vamos aplicar o bário denso, tá? No caso do bário ralo, ele vai assumir uma consistência de milkshake, ou seja, o milkshake já é um líquido grosso, tá? E esse aqui é a consistência do bário ralo. Aí ele vai ser utilizado para quê? Para o trato gastrointestinal, tá? Principalmente aí voltado para os exames que dependam aí, né, de uma passagem um pouco mais rápida pelo organismo, tá? Então, por exemplo, se eu for observar todo o trato gastrointestinal do princípio ao fim, ele é um exame, assim, ele é um tipo, um meio de contraste, né, bastante utilizado, porque ele tem um tempo de passagem pelo nosso organismo, porém ele não demora muito, né? Só que como o nosso próprio organismo já faz o trabalho dele, né, o trabalho de digestão do alimento que nós consumimos, já é um trabalho que demanda um certo tempo, então o bário ralo não tem problema de ser utilizado, tá? Diferente, por exemplo, do bário denso, tá? O bário denso ele vai ter uma consistência de mingau cozido, né, bem mais grosso, bem mais difícil de engolir. E aí, para exames utilizando-se o bário denso, são aqueles exames onde o meio de contraste precisa ficar parado mais tempo, tá? Justamente por quê? Porque como mesmo o tempo, né, de digestão desse contraste sendo respeitado, ainda assim ele precisa ficar parado um pouquinho mais de tempo ali, tá? Ele desce mais lentamente
e aí ele tende a aderir à mucosa, né, às paredes do órgão mais facilmente. Agora, uma observação, gente, é o quê? Que todas as vezes, né, que vocês forem administrar, é claro que vocês não vão utilizar o bário dentro dos exames de tomografia e ressonância. Mas no mercado, né, enquanto vocês são técnicos de radiologia, estão trabalhando dentro de uma sala de raio-x, é importante pedir ao paciente aí, né, orientar o paciente a tomar bastante líquido nesse dia. Por quê? Pós-exame, o paciente está tomando um fármaco que ele tem aí a consistência, né, de gesso. Se o paciente não tomar aí, né, não se hidratar corretamente, corre o risco de ele engessar tudo por dentro, inclusive as fezes, tá, gente? Vai dar um trabalhão para tirar isso daí depois. Lavagem intestinal e muitas outras coisas, tá? Então, por isso que é importante orientar o paciente a tomar bastante líquido pós-realização de um exame, utilizando-se aí o sulfato de bário, tá bom? Indicações para ele. Deve ser indicado como meio de contraste radiopaco nos estudos radiológicos do trato digestório, como eu falei para vocês, esôfago, estômago, duodeno, intestino e cólon. Pode ser usado para marcar alguma estrutura na pele como um objetivo de esclarecer dúvidas, como, por exemplo, a papila mamária na radiografia de tórax em PA, tá? Isso aqui, então, pode ser utilizado até como um marcador externo, não só no caso de tórax, né, dos raios-x de tórax, como também em casos de exames de mamografia, tá, gente? Então, o bário ele tem algumas utilizações extras aí, tá? Contraindicações. A hipersensibilidade, ou seja, a reação alérgica ao sulfato de bário é raro. Entretanto, se há alguma suspeita de perfuração intestinal, esofágica ou qualquer outra estrutura do TGI, ou seja, trato gastrointestinal, deve-se utilizar o contraste iodado, sendo ele o hidrossolúvel, pois o organismo é incapaz de eliminar o sulfato de bário se ele entrar na cavidade abdominal, podendo inclusive levar o paciente a uma peritonite aguda, inflamação do peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal e, consequentemente, a óbito. Então não é brincadeira, tá, gente? Não é brincadeira a utilização do bário aí. Nós temos que utilizar ele eh, com muita responsabilidade, beleza? Agora vamos para o que realmente nos interessa, que é o iodo, tá, gente? O iodo é um elemento químico presente em grandes quantidades no sal marinho e outros alimentos da nossa alimentação diária, como, por exemplo, peixes e frutos do mar. É essencial para o funcionamento do organismo humano, sendo responsável pelo funcionamento correto da glândula tireoide. Ou seja, o iodo é algo que já está presente na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Porém, se nós prestarmos atenção naquela ficha de anamnese que todo paciente preenche quando vai fazer um exame de tomografia, principalmente se for um exame utilizando o meio de contraste, vai haver uma pergunta lá: é alérgico a algum tipo de meio de contraste? É alérgico a frutos do mar, camarão ou qualquer derivação dessa frase? Por quê? Porque se a pessoa for alérgica, né, ao consumo de frutos do mar, por exemplo, ao consumo de peixes, muito provavelmente ela vai ser alérgica ao consumo, né, à utilização do iodo no exame contrastado. E aí, se houver essa situação, precisa se reavaliar qual vai ser a conduta a ser aplicada. Ou faz uma ressonância, ou faz algum outro tipo de exame, ou não faz, porque a gente não quer que o paciente venha a óbito na nossa mão, tá? Então, muito cuidado aqui também, gente, na utilização do iodo como meio de contraste, tá? Dentro do universo dos contrastes iodados, nós temos dois grupos, sendo o iônico, que vai possuir aí uma alta osmolaridade ou osmolalidade, dependendo da literatura que vocês seguirem, e o não iônico, que possui baixa osmolaridade. Mas, professor, o que que é esse raio dessa osmolaridade? Vamos lá. Osmolaridade é a capacidade que um elemento químico, quando diluído em água, por exemplo, tem de se quebrar em moléculas menores, positivas e negativas, influenciando na sua absorção pelo organismo. Portanto, ou seja, entretanto, todavia, tá? Para explicar para vocês. Então, se eu tenho um contraste iodado iônico e ele apresenta uma alta osmolaridade, ele tem aí uma grande capacidade de dissociação de partículas, tanto positivas quanto negativas. Quando nós temos essa capacidade de dissociação de partículas,
onde eu tenho partículas positivas e negativas, lembra que dentro de uma estrutura atômica, a parte negativa são o quê? São os átomos, ou, desculpa, os elétrons, tá? Dentro dos átomos nós temos três elementos básicos aí. Os prótons, que são a parte positiva, os nêutrons, que são a parte neutra, e os elétrons, que são a parte negativa. Quando nós temos aí uma dissociação do que é positivo do que é negativo, o que que acontece? A parte negativa desses átomos, né, que são dissociados, o que que ela vai fazer? Ela vai ficar solta, tá? Quando ela fica solta, esses elétrons soltos, eles são conhecidos como radicais livres. Esses radicais livres, eles causam um enorme problema nas nossas células. Por quê? Lembra que eu sempre falo para vocês que dentro do nosso organismo nós tendemos ao equilíbrio. Ou seja, se nós tendemos ao equilíbrio, todas as nossas estruturas, nossas células, elas são formadas por moléculas que possuem determinado número de prótons, nêutrons e elétrons. Agora imagina, se eu tenho elétrons soltos percorrendo por todo o meu corpo, o que que vai acontecer? Esses elétrons, eles por procurarem equilíbrio, eles vão fazer ligações iônicas, tá? Eles vão se ligar a outras partículas, a outros átomos, né, e consequentemente a outras moléculas que vão dar uma alterada no nosso sistema. Por isso que os radicais livres eles são prejudiciais à nossa saúde, tá? Mais ainda, quando nós temos aí o contraste iodado iônico, por conta desse rolê dos radicais livres aí que vão ficar passeando pelo nosso corpo e fazendo ligações que não deveriam existir, ele tem, ele tem o poder, vamos dizer assim, né, de nos trazer diversas reações adversas, tá? Tudo vai entrar em desequilíbrio, aí nós vamos começar a apresentar alguns problemas depois da utilização desse tipo de contraste. No caso do contraste iodado não iônico, ele apresenta dissociação de partículas, mas ele não é uma dissociação tão grande, a ponto de ser comparado com o iônico, por exemplo, tá? Consequentemente, há pouca ou nenhuma liberação de radicais livres no organismo do paciente, o que diminui muito a possibilidade de reações adversas. Não está dizendo que zera, não está dizendo que é nulo, mas ele está dizendo que vai diminuir drasticamente o volume e a chance do paciente sofrer reações adversas. Beleza, gente? Então, não se esqueçam. Contraste iodado iônico, alto poder de causar reações adversas por conta da alta osmolaridade. Beleza? A alta osmolaridade, consequentemente, vai fazer com que nós tenhamos uma produção maior de radicais livres. Contraste iodado não iônico, baixa osmolaridade, consequentemente, baixa dissociação de partículas e ainda, consequentemente, menor potencial de causar reações adversas, tá? Mais seguro para o paciente. Nós sabemos que o nosso mercado, né, o nosso mercado que eu digo assim, as coisas que nós produzimos e vendemos, se aproveita muito, né, de prós e contras dos produtos. Então, o que que acontece? Normalmente, tá, gente? Normalmente, o meio de contraste, o MC, né, meio de contraste iodado iônico, ele tende a ser mais barato, tá? Por quê? Porque ele tem, por conta desse potencial maior de causar reações adversas, ele é produzido em mais larga escala e, consequentemente, ele tem aí as tecnologias que são aplicadas nele são mais baratas, consequentemente, ele se torna um produto mais barato no mercado, tá? O não iônico, ele tende a ser muito mais caro, por quê? Porque ele vai ter outras tecnologias associadas à sua produção, que consequentemente vai encarecer o produto. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Em clínicas particulares, onde os proprietários querem ganhar dinheiro, qual desses dois vocês acham que vai ser mais utilizado aqui? Pois é o contraste iônico, tá, gente? No caso do não iônico, você vai encontrar ele, não vai ter dificuldade de encontrá-lo, por exemplo, nos hospitais e clínicas do SUS. Porque, inclusive, nós sabemos que nós vivemos, né, não é meu mérito entrar em questões políticas aqui nessa disciplina, mas nós sabemos aí, até por uma questão de facilidade, de superfaturamento de notas e tudo mais, político não tem medo de gastar dinheiro com isso, tá? Então, quando nós tivermos aí no SUS
muito provavelmente nós vamos ser submetidos aí à utilização do meio de contraste não iônico. Em contrapartida, quando nós estivermos aí nas redes particulares de saúde, o iônico vai ser o campeão de vendas, tá? Beleza? Só um dado para trazer mais informação para vocês, tá? Meio de contraste iodado, ele vai trazer algumas reações adversas mais frequentes, tá, gente? Isso aqui pode ser tanto no iônico quanto no não iônico, tá? De administração parenteral endovenosa, as reações adversas mais comuns apresentam-se como sensação de calor pelo corpo, isso nos dois, tá? Gosto metálico na boca, também nos dois, e eventualmente náuseas, também nos dois, tá? Tais reações tendem a desaparecer assim que a administração do contraste é encerrada, ou seja, o paciente está na mesa de exame, está tendo contraste ali sendo aplicado nele, né? Enquanto o contraste está rodando no corpo do paciente, ele vai apresentar esse tipo de sensação. A partir do momento em que ele elimina isso aqui, já era, tá? Mas lembra sempre, iodado e não iodado, iônico e não iônico vão apresentar esses dois tipos, esses tipos de reações aqui. Porém, o não iônico apresenta uma menor, né, um menor risco aí dessas sensações, desses sintomas, tá? Agora vamos lá. Dentro dos efeitos colaterais, né, nós temos alguns outros grupos. Esses aqui são os comuns. Agora eu vou falar para vocês dos outros grupos, né, de reações que podem acontecer com o paciente. Dessas reações nós temos as leves, as moderadas e as agudas, tá? De novo, pode acontecer nos dois casos? Pode. Acontece mais no iônico? Acontece. Porém, gente, todas essas reações aqui, elas estão hoje num nível muito controlado, tá? É muito difícil você ouvir falar que um paciente morreu na mesa de exame. Acontece, mas ainda assim, a dose aplicada de meio de contraste no paciente, ela normalmente é segura e uma dose mínima necessária, tá? Então, por isso que a gente tem um controle muito grande em relação a como que esse contraste vai interagir com o corpo do paciente, tá? Aí nós vamos ter aqui, dentre os principais efeitos tóxicos que podem surgir, citam-se na pele, sensação de calor corporal, inchaço e vermelhidão, no estômago, náuseas e vômitos, no cérebro, dor de cabeça e tonturas, pulmão, falta de ar, broncoespasmos, que são a redução no calibre dos brônquios que impede o ar de chegar adequadamente aos pulmões, coração, aumento da pressão arterial e rins, insuficiência renal. Então, isso aqui é no geral ainda, tá, gente? Aí agora nós vamos começar a dividir entre leves, moderadas e agudas, tá? Reações leves são aquelas autolimitadas que cedem espontaneamente e não requerem tratamentos medicamentosos. Ou seja, isso aqui chega sozinho e vai embora sozinho, tá? Você não precisa correr no médico se você tiver algum desses sintomas, salvo se esses sintomas piorarem muito, tá? Nesse caso, são indicados procedimentos de observação aos sintomas do paciente. Apresentam-se normalmente como náuseas, tontura e vômitos. E foi como eu falei, eles se apresentam rapidamente, né, durante a administração do meio de contraste e cedem espontaneamente também. Eles vão embora rapidinho, sem precisar tomar nada, sem precisar passar no médico, nem nada. Claro que nós, como profissionais de saúde, precisamos nos preocupar com o bem-estar do paciente, precisamos nos preocupar em avisá-lo, né, de que ele pode vir a ter esse tipo de reação e de observar, mas nada de se preocupar, tá bom? Aí, passando das leves para as moderadas, nós temos o seguinte: as moderadas exigem tratamento farmacológico e uma observação mais cuidadosa, porém ela não exige hospitalização permanente, tá? Então é o caso, de repente, de procurar um serviço de saúde, sim, né? Porque a pessoa vai estar com alguns sintomas, como por exemplo, urticária, cefaleia, edema facial, né, ou de faringe, dispneia e taquicardia. Opa, então é um pouco mais grave, procura o médico, com certeza, né? Mas ainda assim, ali poucas horas de observação depois, o paciente está liberado para ir embora. Talvez seja aplicado algum tipo de medicamento antistamínico aí, né, para combater a alergia, por assim dizer, né? Mas nada que preocupe a médio e longo prazo, tá? E por fim, nós vamos ter as graves. As graves é onde o BO acontece, tá? Porque as reações graves são aquelas que vão exigir um suporte de emergência, tá? Sendo o paciente hospitalizado para acompanhamento. Pode apresentar-se aí como convulsões, edema pulmonar,
parada cardiorrespiratória e, em alguns casos, óbito, tá? Então, por isso que, assim, vale a pena orientar o paciente, vale a pena conversar com ele sobre todas as questões que podem acontecer. E se o paciente observar qualquer tipo de diferença aí na rotina, no dia a dia dele, ele precisa procurar tratamento médico, caso nós entremos aí, tanto nas moderadas quanto nas graves, tá, gente? Ainda em relação, né, à classificação dos meios de contraste, né, nós temos como tal um mecanismo etiológico, ou seja, é o agente capaz de desencadear no organismo uma reação adversa ou alguma patologia. Desse modo, em relação ao mecanismo etiológico das reações adversas do meio de contraste iodado, temos a quimiotóxica ou não idiosincrática. Está relacionado aos componentes da fórmula do meio de contraste. Depende da quantidade de contraste administrado ao paciente. Ou seja, isso aqui não depende do paciente em si. Não depende se o paciente tem uma predisposição, uma comorbidade ou alguma alergia. Depende de quanto de contraste você injetou e de como essa fórmula foi preparada, tá? Às vezes, no processo de produção ali, houve um desbalanceio, por exemplo, na quantidade de iodo, e aí o paciente sofre as reações não por culpa, entre aspas, dele, e sim da fórmula, tá? No caso da anafilactoide ou idiosincrática, vai ser semelhante às reações alérgicas, ou seja, não está relacionada à quantidade de contraste, mas sim a uma predisposição do organismo. Opa, então aqui é a culpa, entre aspas, do paciente, tá? Se o paciente vai com uma alergia, não é bem orientado, né, ou não fala a verdade, porque sim, acontece, ele pode sofrer aí uma reação anafilactoide ou idiosincrática. E aqui nós temos uma outra observação que diz o seguinte, ó, vale ressaltar que a dose do meio de contraste iodado está sempre relacionada ao peso do paciente e sua administração, dependendo do estudo a ser realizado, deve ser de 2 ml por quilo, ou seja, no paciente de 100 quilos, 200 ml, no paciente de 50 quilos, 100 ml. Apesar de que esse cálculo, né, de 2 ml por quilo ele cai meio por terra quando nós olhamos o protocolo, tá? Porque quando nós vamos olhar o protocolo do, do exame, existem, né? E aí vai muito assim, vai muito do que o padrão diz. Nós temos dose muito abaixo, por exemplo, de 100 ml, ou então nós temos uma dose padrão de 100 ml para todo mundo, seja o paciente muito magrinho, seja o paciente mais gordinho, tá? Então a gente tem que também tomar cuidado com essa questão de dose, tá? Porque o protocolo diz uma coisa e às vezes a gente tem que dar uma manuseada aí nessa quantidade, tá bom? E aí nós vamos ter aí, né? Nós temos as reações relacionadas ao tempo, tá? Ao tempo, nós vamos ter duas classificações básicas. Primeira, agudas ou imediatas, que elas vão ocorrer no período em que o paciente está em observação no serviço de radiologia e tem início durante a injeção ou nos primeiros minutos após a sua administração. Ou seja, aqui nós temos, está injetando contraste no paciente, o paciente já começa a ter as reações e elas vão passar logo, tá? Ou então nos primeiros minutos. Ele, por exemplo, ele saiu dali e ele saiu da sala, está em observação, e aí ele começa a esboçar algum tipo de sintoma, tá? Então ela entra também como aguda ou imediata. E aí nós vamos ter as tardias, tá, gente? As tardias ocorrem após o paciente deixar o local do exame. Podem ocorrer de 30 a 60 minutos após a administração do contraste, podem inclusive se manifestar até 6 meses após a administração. Percebam aí a questão do tardio, né? Que a reação ela pode começar 30 a 60 minutos, ou seja, meia hora, uma hora depois que o paciente saiu do exame, até 6 meses depois, né? 6 meses depois o cara ainda está sofrendo ali com o meio de contraste fazendo estrago no organismo dele, tá? É, assim, é, é incomum, mas acontece, tá, gente? Indicações. O meio de contraste iodado, tanto iônico quanto não iônico, é largamente utilizado em exames de diagnóstico por imagem, na radiologia convencional e em tomografias. Por ser hidrossolúvel, pode ser administrado via parenteral, corrente sanguínea do paciente, tanto em estudo das vísceras quanto em estudos de veias e artérias, como angiografias e angiotomografias. Beleza? Em relação a algumas contraindicações, pacientes diabéticos, tá, gente? Devem suspender aí a utilização
do medicamento metformina. Não suspende insulina, mas suspende a metformina 24 horas antes e 48 horas depois da realização do exame. Por quê? Porque o contraste iodado em associação com a metformina pode causar algumas nefropatologias, ou seja, pode ferrar com o rim do paciente, tá? Então, por isso que é importante pedir ao paciente aí, né? A gente não pede, na verdade, né? Quem pede é o médico, é a recepção, né, que vai fazer todos os trâmites aí para o paciente marcar o exame, mas ainda assim é importante, quando nós estivermos com o paciente ali frente a frente, perguntar se ele é diabético, e se ele é diabético, se ele toma metformina, e se ele toma metformina, por quanto tempo ele já suspendeu. Se ele suspendeu por 24 horas, beleza, o exame segue normalmente. E precisamos avisá-lo também, que depois do exame ele precisa continuar 48 horas depois. Ah, doutor, mas aí o que que eu devo fazer? Pergunte ao seu médico. Tá? Nós não somos os médicos, nós somos os técnicos. O médico deve passar todas as orientações nesse caso aqui, tá bom? Mais uma contraindicação. Pacientes asmáticos também não devem utilizar o meio de contraste, tá? Por quê? Não podemos esquecer que nossa respiração está intimamente relacionada à nossa circulação. Desse modo, pacientes asmáticos apresentam graves problemas respiratórios que podem se agravar com a utilização do meio de contraste iodado iônico, ou seja, não deve utilizar o meio de contraste iônico, tá? O não iônico não traz problema nenhum. O meio de contraste não iônico, nesse caso, é o mais indicado. Mas eu vou aplicar por conta própria o não iônico? Não. Nós precisamos do aval do médico, tá, gente? Na dúvida, não faça. Na dúvida, peça ajuda, tá? Outro caso aqui, anemia falciforme e mieloma múltiplo. Que raio de anemia falciforme e mieloma múltiplo são essas doenças aí? São duas patologias relacionadas ao sangue e, portanto, também possuem contraindicação ao meio de contraste iodado iônico, tá? Ao não iônico não existe contraindicação, mas ainda assim vale a consulta, tá? Anemia falciforme causa deformação nos glóbulos vermelhos que, observados no microscópio, assumem a forma de foice, tá? Mais ou menos como nós estamos vendo nessa imagem aqui. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta os plasmócitos, que são as células da medula óssea responsáveis pela produção de anticorpos no organismo. Ou seja, como nós temos aqui produção celular, lembra que o iônico ele tem aí, né, uma característica na sua composição de que ele vai quebrar átomo para tudo que é lado. Se ele quebrou os átomos, vai deixar os elétrons livres, né, vai deixar os radicais livres de contato com as moléculas aqui formadoras dessas células vai causar estrago. Por isso que nós devemos segurar a onda aí na utilização do meio de contraste iodado iônico nesse caso, tá bom? Pacientes idosos e crianças pode-se utilizar o meio de contraste iodado não iônico sem qualquer problema. Beleza? E, finalmente, pacientes alérgicos que utilizem qualquer tipo de medicação para alergias devem informar tal fato e, quando necessário, deve utilizar o meio de contraste iodado não iônico. Então percebam aí, gente, que o não iônico é a bola da vez, né? Ele é o cara que vai causar menos problemas para a vida do paciente. Mas para nós chegarmos nisso tudo, né, e como parte, já encaminhando para o final da nossa aula, nós não podemos esquecer que nós temos um aliado nas nossas mãos, né? Nós temos a anamnese. A ficha de anamnese é esse questionário aqui, tá? Esse questionário vai dizer, e aí nós precisamos ressaltar para o paciente que ele precisa assinar, preencher isso aqui com o máximo de fidelidade possível à vida dele, por quê? Porque a vida dele está em jogo. É claro que você não vai usar essas palavras, mas precisamos deixar claro que isso aqui é para que ele não sofra qualquer tipo de reação adversa, tá? Então, o que que vai constar na anamnese? Além de dados pessoais, como nome, RG, endereço, né? Nós vamos ter aí se autoriza o uso do contraste, se ele faz o uso de algum medicamento, se já teve alguma reação alérgica, algum tipo de meio de contraste na vida, última vez que se alimentou, últimos exames realizados, peso e altura, se for diabético, última vez que tomou a dita cuja metformina e principalmente, tá, gente, uma observação importante aqui, qual a religião do paciente? Esse tipo de informação é muito importante, por quê? Porque nós sabemos que existe uma denominação no mundo, né, uma denominação cristã no mundo, que é os Testemunhos de Jeová. Se alguém conhecer mais, né, quiser me corrigir em qualquer momento aqui, não tem problema, tá?
mas nós sabemos que os testemunhos de Jeová, eles têm essa restrição de doação de sangue, né, e entre outras coisas. Então, por isso é importante nós sabermos aí qual que é a religião do paciente, justamente para que, se for preciso fazer algum tipo de intervenção nesse paciente, para que a gente não passe, inclusive, por cima dos dogmas, né, das doutrinas que essa pessoa vive, né? Então, por isso é importante nós termos esse tipo de informação. Eu, particularmente, enquanto não era técnico de radiologia, para mim essa informação passava batido, mas hoje, como técnico de radiologia, né, inclusive eu como paciente já várias vezes, pô, o que o cara quer saber minha religião? E hoje, como técnico, eu entendo que é uma observação necessária a se fazer numa ficha de anamnese, né? Então, essas são as informações que nós precisamos recolher do nosso paciente aí, enquanto estamos realizando os exames de tomografia, de ressonância, entre outros, tá, gente? Pessoal, acho que falei bastante hoje, né? É um assunto extenso, né? Meio de contraste, tanto que não sei na Global, não sei qual que era quando havia os cursos, o curso regular ainda, né? Vai voltar agora, mas em outro momento aí, se os alunos tinham a disciplina de meio de contraste, eu tive no curso técnico, acabei olhando algumas outras grades e vi que no curso técnico precisa haver aí, né? A disciplina de meio de contraste. São 10 aulas, então não é um assunto fácil de lidar, né? São várias aulas para a gente entender a utilização, o que é cada um. Esse aqui foi só um resumo, tá? Para que eu possa, então, nas próximas aulas, introduzi-los mais no conceito aí de protocolos e tudo mais, tá? Próxima aula, vamos revisar um pouquinho da parte dos parâmetros, né, dos dados técnicos, que nós tivemos uma disciplina inteira também, mas nós vamos revisar de uma maneira mais geralzona aí, tá? E vamos seguindo, então, adiante com a nossa querida disciplina, tá bom? Pessoal, volto então com vocês na quinta-feira, aula ao vivo, beleza? A partir das 7 da noite. E na quinta-feira mesmo eu já passo para vocês a resposta aí de como serão as próximas semanas aí, tá bom? Para todo mundo se programar e todo mundo conseguir assistir às aulas. Beleza, gente? Então é isso. Forte abraço, uma excelente semana e tchau, tchau. Valeu!